Então, meus amigos, em linha de conclusão desse artigo 932, que trata dos poderes do relator, nós vimos inicialmente umas providências que o relator adota no sentido de não decidir, no sentido de preparar o julgamento final. Inciso 1º e inciso 7º. Ele ordena a instrução do processo, ele produz provas se for necessário, determina a intimação do Ministério Público. Nesses casos, que nós analisamos lá em cima, não tem decisão alguma. Ok? No inciso 2º, nós vimos que o relator pode proferir tutela provisória. Tutela provisória é sinônimo de não definitiva. 932, inciso 2º. No inciso 3º, nós temos uma tutela definitiva que não resolve o mérito. 932, inciso 3º. Ele deixa de conhecer dos recursos, ele reputa inadmissível o recurso, porque não preenchido os requisitos do artigo, os requisitos de admissibilidade do recurso. Isso está no artigo 932, inciso 3º. No 932, inciso 6º, nós temos uma tutela definitiva também, pelo relator sozinho, mas não é quanto ao mérito da demanda, é quanto ao IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas é também uma tutela definitiva. O relator vai sozinho dizer se desconsidera ou se não desconsidera. Ok? E por fim, nos incisos 4º e 5º, são os mais importantes, ficam para o final de propósito. Nos incisos 4º e 5º, nós temos uma tutela definitiva de mérito. O relator julgando sozinho o recurso, ele não leva para o colegiado. A regra é a colegialidade. Eu sou um relator, sou um desembargador, sou um relator. Eu recebi o recurso, se eu ver que se encaixou numa das hipóteses do inciso 4º ou 5º, eu julgo sozinho o recurso. Uma decisão unipessoal, uma decisão monocrática, uma decisão unipessoal, monocrática ou singular. Ok? Mas eu posso fazer isso, o relator pode fazer isso em qualquer hipótese? Não, somente nessas hipóteses expressamente previstas no artigo 932. Então vejam que o relator tem competências preparatórias, como ele tem competências decisórias. As decisões podem ser provisórias ou definitivas. Definitivas, finais, que resolvem o mérito ou que não resolvem o mérito. Ok? Nos casos do 932. E para fechar o 932, antes disso, o seguinte, eu havia comentado com os senhores que essas decisões todas do relator, todas as decisões que o relator profere sozinho, as decisões monocráticas do relator, são todas elas impugnáveis por agravo interno. Então, a decisão monocrática do relator, ela é passível de um novo recurso. O relator julgou sozinho. Você quer levar aquilo para o colegiado? Você pode. Nós veremos isso na aula de recurso em espécie. Esse recurso que cabe, o recurso cabível em face da decisão monocrática do relator, é o agravo interno. Artigo 1021. Então, quando o relator profere uma decisão monocrática, nos casos que a lei o autorizou, quando o relator sozinho julga, excepcionalizando o princípio da colegialidade, cabe um recurso. O sistema criou um recurso para essa hipótese. E esse recurso é o chamado agravo interno, que está no artigo 1021 do CPC. Ok? Agora sim, para encerrar esse artigo 932, vamos tratar do seu parágrafo único. Então, artigo 932, parágrafo único do CPC, tem essa redação aí. Vejam bem. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Mas a ausência de documentação também é um tipo de vício, não um vício formal. Então a lógica, o sentido desse dispositivo é, quando o relator encontrar um vício recursal, um vício que impede a admissibilidade daquele recurso, inciso 3º, né? O relator sozinho vai analisar se admite ou se inadmite
os recursos. E sobre os requisitos de admissibilidade, mais uma vez eu digo, nós veremos depois. Mas o relator, como pode julgar sozinho a admissibilidade ou inadmissibilidade dos requisitos do recurso, se o recorrente preencheu ou não os requisitos do recurso, quando ele chega à conclusão que falta um requisito, que tem um vício de admissibilidade qualquer, ele não deve deixar de receber de imediato o recurso. Esse 932, parágrafo único, ele é importantíssimo e ele se situa no contexto da sanabilidade dos vícios processuais. Encontrou um vício, o que deve o magistrado fazer? Levantar a mão e dar graças a Deus que é menos um processo para ele julgar, ou ele deve se esforçar no sentido de superar esse vício, de corrigir esse vício para permitir o julgamento final do mérito? Letra B, né? A segunda hipótese. Então, quando o código se manifesta a essa lógica de sanabilidade em diversas passagens. O 932, parágrafo único, ele é tão somente uma densificação, uma concretização disso. Essa lógica de sanabilidade, de correção dos vícios processuais, ela já estaria de toda ordem inserida naquele princípio da primazia da resolução do mérito. Princípio da primazia da resolução do mérito. Nós falamos, eu falo com os alunos constantemente nesse princípio da primazia da resolução do mérito. A título de exemplo, artigo 4º, artigo 6º, 139, inciso 9º, 317. São artigos que estão lá na parte geral do Código e que giram nesse contexto que o juiz deve se esforçar para, encontrando vício processual, corrigi-lo. Somente os vícios processuais insanáveis, incorrigíveis, é que não dão ensejo a uma tentativa de correção, porque o próprio nome diz, eles são incorrigíveis, eles são insanáveis. As outras espécies de vício, ou seja, os vícios sanáveis, os vícios corrigíveis, veja, tem que juntar a documentação. Juntou quase tudo, faltou um. Esse vício é corrigível. Como é que se corrige, portanto, esse vício? Dá 5 dias para o cara complementar. Nós veremos que um dos requisitos do recurso é o preparo, o pagamento. O cara pagou, mas pagou errado, pagou a menor. Faltou lá a merreca, faltou 50 pratas. Você vai deixar de receber o recurso? Antigamente era assim. Hoje em dia não. Como é que faz? Dá prazo para o cara complementar. Então isso se situa num contexto geral, quanto, portanto, à análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, nós temos uma densificação do princípio da primazia da resolução do mérito. É uma densificação que está constante do artigo 932, parágrafo único. Então, vale a pena vocês combinarem. Existem várias outras manifestações. Então, eu vou olhar do 932 para trás. Teoria geral do processo. Parte geral do Código. Artigo 4º. Artigo 6º. Artigo 139, inciso 9º. Artigo 317, dentre outros. Esses são os principais que eu separo. Ok? 932 olhando para frente. Ou seja, o 932 se situa na parte introdutória, na parte geral dos recursos. Quando eu digo olhando para frente, são os recursos em espécie. Nós vamos ter uma repetição dessa lógica de sanabilidade no 938, parágrafo 1º, no 1007, parágrafo 4º, no 1029, parágrafo 3º. Então, essa lógica de sanabilidade se repete. Isso é uma ordem de ideias, isso é um princípio, o princípio da primazia da resolução do mérito. Isso está ali no 932, parágrafo único, como em vários outros artigos pretéritos. E isso vai voltar a aparecer no 938, parágrafo 1º, no 1007, parágrafo 4º, no 1029, parágrafo 3º, hipóteses que nós vamos voltar a tratar aqui. Então, eu estou analisando muito calmamente, muito detidamente isso com os senhores. Por quê? Porque nas outras manifestações, quando isso vier a acontecer, eu vou falar assim, olha, 932, parágrafo único, isso aqui é uma nova chance para corrigir o vício, remeto aos senhores ao 932, parágrafo único e a todos os outros artigos. Artigo 4º, artigo 6º, 139, inciso 9º, 317, dentre vários outros. Ok? Com isso, meus amigos, a gente encerra
essa quarta parte desse tópico, os poderes do relator.